De volta com Arte e Memória da Cidade com Castor Amaral Filho. Foi muito bom tomar seu tempo. Eu estou disposto. Muito bom mesmo. Muito bem gasto. Rapaz, brigadão. Vamos lá. Você falou assim que em quase todas as fotos ele aparece sério. E apenas uma foto ele apareceu rindo. Não sei se a gente vai conseguir mostrar. Esse aqui da ponta. Isso ainda antes de vir para Valadares, lá em Frutal. Lá em Frutal. Né? Aí eu achei uma outra foto dele rindo. Essa aí, quando ele foi eleito pai do ano pelo Rotary Club, pegaram ele de surpresa, aí ele não teve jeito, ele teve que rir. Mas... Eleito pai do ano. E ó, do lado da sorridente aqui também, né? A mãe já era sorridente, brincalhona, gostava de carnaval, se fantasiava. Mesmo? Sério? Sério, tem as fotos dela de festa junina, então ela era sempre a noiva. Gente, ela que animava o ambiente. E quem fazia par com ela como noivo, ou era minha cunhada Ida, ou minha sogra, filha do Sr. Isidoro, que eu já mencionei, a dona Elisa. Fantasiada de noivo. Aqui, você falou assim, essa aqui é a pose oficial dele. Isso, a postura clássica. A postura clássica. Ele entrando no debut da Risoleta. No Minas Clubes. As famílias numerosas sempre tem aquele momento assim de vamos juntar, né? E acaba que vira uma festa muito grande, muito né? Bacana, Esses aqui quem são? Esses aí, o mais alto é o Rubens, né? Rubens Amaral, que foi titular do cartório depois do papai. E o Ronald, que nós comentamos agora há pouco. É o mais baixinho aí, já de cara fechada, o Ronald sempre com a cara fechada. E cara fechada, ele ia pro embate, né? Sim. Quem não conhecia o Ronald achava que o Ronald era um sujeito intragável, o jeito dele. Mas na intimidade, na família, com os amigos, ele era completamente diferente, brincalhão com os amigos. Eu não sei se você lembra, nosso encontro mais recente foi no supermercado. Sim. Ainda era o... esqueci. Araújo. Era Araújo. E você foi assim, de uma simpatia tão grande que me marcou aquele dia. Sim, né? eu fiz questão de... Eu que falei pra você para o meu primeiro Evinho do Pichal. Isso. Né? Que era sogro do Rubens, né, cara? E de lá pra cá passou muito tempo. Sim. Acho que uns 2 anos no mínimo. Por aí. No mínimo. E é engraçado, Castor, que a sua simpatia me marcou. Obrigado. Sério, eu falo de coração mesmo. Eu cheguei em casa, falei com minha esposa, eu conversei com o irmão do Ronald Amaral, ele me abordou e tal. E é gostoso quando a gente tem esse feedback, né, de alguém da família, né, que viu a matéria e que gostou e que tem outras histórias para contar, como essa que a gente está compartilhando aqui. Vamos lá, você falou que ele tinha um grande amigo, né? O tio João Hermógenes, que é também uma figura importante lá em Frutal, da história de Frutal. Casou-se com a... Na verdade, eles eram concunhados, né? O tio João casou-se com a irmã da minha mãe. E ele era de Frutal? Frutal. E a amizade deles era grande a ponto de... A ponto, por exemplo, quando a mamãe faleceu em 89, a mamãe faleceu de madrugada, imediatamente nós avisamos a família lá. O tio João imediatamente entrou dentro do fusquinha dele e veio com um amigo e chegou aqui a tempo do enterro. Gente. O enterro foi às 5 horas da tarde. E Frutal é longe a beça, né? Muito. Não, depois que você falou com a distância. É pra lá de Uberaba. Quase na divisa com São Paulo. E essa foto aqui, me conta dela. Essa foto aqui é o seu Castor e a mamãe, já em Valadares também, né? Porque a mamãe já estavam casados. Já aqui em Valadares. Essa aqui tá de costa, possivelmente é a Risoleta, né? Lourinha, a mais lourinha lá de casa. E pela idade aí, pela época da fotografia, deve ser a Risoleta que tá aí de costa. Também conhecida como Letinha. Letinha, ali na Barão do Rio Branco? Não. Isso aí... A foto é muito pequena, né? Parece que é um pedaço de foto, né?
Não, tá parecendo que alguma coisa lá pelos lados da Ibituruna. E aqui? Aqui nós temos o papai ao centro, né? Uhum. O lado direito dele é sentado aqui de terno escuro o Raul de Paulo e Silva. E aqui o Sr. Otávio, que é um outro personagem lá de Frutal. Possivelmente na época que o papai exerceu um daqueles cargos, eles fizeram uma viagem a Belo Horizonte, né? Essa foto foi tirada em Belo Horizonte, para talvez reivindicar algo junto ao governador do estado, em prol da cidade lá. Vamos lá. Aqui também você tem uma foto de pelo menos duas famílias, né? Duas ou três linhagens, ou não? Aí nós temos, são três linhagens, exatamente. Aham. Desse lado de cá, Essa segunda em pé, daqui da direita para a esquerda, é a primeira dama de Valadares. A esposa do Moacir Moacir Paleta. Maria Fulgência, né? Prima da minha mãe, conhecida mais como Tia Lolita. Tia Lolita e esse casal do meio. Esse casal do meio, meus avós maternos, o vovô Neca Faustino, Manuel Faustino, e a minha avó Leôncia. E o lado de cá, a família Marques. Família Marques, que é a família da mamãe. A mamãe é essa que está em pé aqui no meio aqui. Sim. Com esse chapeuzinho aí. Gente, e o que me chamou a atenção foi isso aqui. Eu tenho que mostrar isso, que não é possível. Que letra bonita. É de uma prima nossa lá, filha da tia Loló. Desculpa, né? Casada com um primo nosso, né? Lá de Frutal. Ele é filho da tia Loló, ela é nora, né? A Neide. Você estava com essa certidão para mostrar? Isso aqui é a certidão de nascimento do papai. Para você ver a organização. A minha já está na quarta via. Eu já perdi a conta. Essa certidão aqui, ela está datada de 1948. Nossa. Mas o papai nasceu em 28 de março de 1897. Eu tenho até medo de pegar, porque eu sou desorganizado, né? Então, dá uma olhada nisso, gente. Aí a gente falou sobre letra bonita, olha que coisa linda isso aqui. Essa é do oficial do cartório. 24 de janeiro de 1948. O casamento foi feito em 32, essa certidão foi tirada em 48. E tinha isso também, né? Essa demora, né? Esse delay. Às vezes precisava de um documento, uma certidão atualizada, né? E aí tinha que ir lá buscar e tudo, né? Aqui? Aqui, o certificado de reservista de terceira categoria. Nossa! Deixa eu perguntar, você tem documento assim aí na sua casa? Ele prestou o serviço de fora. Eu sei que muita gente preserva. Meu sogro é um homem assim que preserva a história. Tem uma maletinha lá que tem todos os documentos de todo mundo, não é? Acho isso bacana, nós não temos assim muitos registros fotográficos, porque na nossa família não foi tirar muita foto. Só algumas fotos esporádicas, né? E aqui a certidão de casamento. Olha só, gente. Dos meus pais. Também tirada no mesmo dia dessa certidão de nascimento. 24 de janeiro de 1948, mas o casamento é de janeiro de 1932. E aí tem um fato interessante. O papai inicialmente namorou e noivou uma tia, irmã da mãe. Ai. Conta. Deixa eu ver a foto ali. Essa aqui? Ele chegou a namorar e ficar noivo da tia Bebem, que é essa aqui, Maria Dolores. Deixa eu mostrar isso aqui. Essa aqui. Só que né, ela adoeceu e veio a falecer. E passado um tempo, começou um namoro dele com a mamãe. E a mamãe contava uma história que... Sua mãe é essa aqui de chapeuzinho. É essa do meio. Tá no meio. A mamãe contava uma história de que, para chamar a atenção do papai, ele passava todos os dias beirando o muro da casa dela, onde ela morava. E isso, como naquelas casas, naquelas cidades antigas, nas casas antigas, sempre tinha um pomarzinho no fundo, né?
A mamãe era criança, né? Ela tinha 16 anos, 17 anos. Ela subia no pé de laranja. E quando o papai passava, ela jogava laranja para chamar a atenção dele. Já pensou se fosse pé de jaca? Nossa, melancia. Não tem pé de melancia. Mas deu certo, que acabou que se casaram. Quando casaram, o papai estava prestes a completar 35 anos. E a mamãe ainda tinha 17. 17 anos. 17 anos. Naquela época as moças casaram Muito cedo, muito cedo. E é bem provável que ela tenha casado tarde para as meninas, em comparação às meninas da sua época, né? Porque muita gente casava aos 13 anos, 15 anos. 15 anos. Exatamente. Né? Talvez por isso que ela jogava as laranjas dele, né? Me nota aqui logo. Agora, vamos lá. Você me disse que ele também foi presidente da Fundação Jorge Ferraz, que é a mantenedora do Clóvis Salgado. Sim. Décadas. Sério? Décadas. O papai foi muito amigo do deputado, né, federal, na época, Jorge Ferraz. E foi convocado por ele para presidir a fundação aqui em Valadares, que foi criada pelo Jorge Ferraz. E assim foi. Até o início da década de 80, quando então ele pediu, né, o seu afastamento, já estava com mais de 80 anos, né? Pediu o afastamento. O Jorge Ferraz, lamentando muito, né, acabou, né, aceitando o desligamento dele. E o papai, assim, doou-se muito para essa fundação. Todas as vezes que o Jorge Ferraz vinha aqui visitar a cidade ou vinha fazer os seus comícios, a primeira pessoa que ele ligava era o papai. Fazia questão do papai estar no palanque com ele. Que legal, que bacana. Eu te fiz essa pergunta em off, mas eu tenho que fazer agora, né, no finalzinho da nossa matéria. A memória mais marcante sua em relação ao seu pai, ao Castor Amaral. Nós conversamos, eu falei com você, né, mas eu tenho uma outra também que eu gostaria também de acrescentar agora. O que me marcou muito no papai, além da postura ética, moral, né, digna que ele sempre manteve, né, perante todo mundo, o que me marcou muito é que ele era um grande ouvinte. Ele não era de conversar muito. Em família ele conversava e tal, mas às vezes a gente família de advogado sempre dava embate, né? Discussões e tal, só altos brados e o papai só ouvia. Então ele ouvia muito, tá certo? E quando falava, ele falava certeiramente. Ele ouvia muito, falava pouco, mas quando falava, praticamente a palavra final era dele. Porque ele pensava muito. Então isso me chama muita atenção. Eu gostaria até de ser como ele nesse ponto. E um outro fato que me marcou muito, muito mesmo, eu não presenciei, quem presenciou foi minha irmã Hebe, foi no enterro do papai, no velório. Eu até me emociono, porque a minha irmã estava lá próximo ao caixão, né, e ouviu duas pessoas conversando. E eles não a viram. E essas duas pessoas eram o Dr. Leão, João Ferraz Leão, e o Eurides Inácio Lima. Duas figuras importantíssimas para Valadares. E o Dr. Leão falou uma frase que até hoje minha irmã lembra e eu me lembro. Isso era o seu Castor. Ele disse: "Este foi o homem mais honesto que eu conheci." Não tem definição melhor para o seu Castor. Eu me emociono. E isso vindo de um homem da estatura moral do Dr. Leão tem um significado muito grande. Isso sendo ouvido sem nenhum direcionamento, sem nenhuma pretensão de aparecer espontaneamente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Castor, querido, obrigado. Obrigado mesmo. Desculpa aqui a emoção, mas não para mim isso é o registro mais natural e mais óbvio desse momento. Não tem que esperar que seja diferente. É claro. Como você disse, né, na Bíblia, como você diz, honra a quem honra. A quem honra. Então a gente tem que honrar o nosso pai, a nossa mãe, porque nós somos o que eles nos fizeram. Isso. O papai sempre falava:
a herança que eu vou deixar para meus filhos é a cultura, a educação. E foi o que nos deixou, formou os novos filhos. Que maravilha. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Né? Eu sou eterno grato por tudo isso que vocês têm feito. A você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Se Deus quiser, a gente vai se ver numa próxima matéria. Essa nossa matéria a gente passou aqui com o Castor Amaral Filho, falando sobre o Castor Amaral. E numa próxima matéria, se Deus quiser, a gente vai ver mais gente da nossa terra contando a nossa história. Fica com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.